Você vai ver agora que o impacto da greve dos caminhoneiros foi tão grande que vários setores da economia nacional ainda vão demorar muito para se recuperar dos prejuízos. Para entender melhor esse momento delicado, a FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, desenvolveu um estudo sobre o tabelamento de fretes. O levantamento inédito quer entender como essa dinâmica de preços e custos vai mexer com o bolso do produtor rural. A reportagem é de Gislene Bastos. Caminhão bitrem 7 eixos com capacidade para levar 38 toneladas de produto. São os mais usados para o transporte de cargas no país. Um serviço que chegou a dobrar de preço com a nova tabela de fretes, determinada pelo governo federal depois da greve dos caminhoneiros. O estudo é do sistema FAEP e levou em consideração as cadeias de grãos, aves, suínos, pecuária de corte e leite. Foram ouvidos produtores rurais, cooperativas, agroindústrias, transportadores e o Porto de Paranaguá, principal saída para exportação dos produtos do agronegócio no Paraná. O frete impacta muito no setor agropecuário, né? O agronegócio inteiro depende de um frete eficiente, de uma logística eficiente, tanto para escoar para o mercado interno, dentro do mercado interno, quanto para o mercado externo também. Então, sempre foi adotada a prática de livre mercado, como ocorre em todas as etapas da cadeia. O próprio produtor está sujeito às oscilações de mercado, na composição do preço do produto dele, e as indústrias a mesma coisa, com o que eles podem repassar para o consumidor final, né? Então, sempre foi esse formato de livre negociação. Com a publicação da tabela de fretes, para dar fim à paralisação dos caminhoneiros, né, um dos pontos que eles colocaram como importantes para acabar com a greve, você tem uma restrição que é esse preço mínimo que tem que ser cumprido, né? E como ele foi uma decisão emergencial para pôr fim à paralisação, não se verificou os impactos que isso teria ao longo de todas as cadeias produtivas, inclusive para o consumidor final. Então a gente tem tanto o produtor afetado na base, porque ele tem o preço dele formado com base no frete do produto dele, né, da competitividade desse preço do produto, quanto o consumidor final lá no mercado, que com certeza vai sentir o reflexo dessa alteração da negociação, né? O maior aumento foi verificado no trecho Cascavel-Paranaguá, onde o gasto logístico ficou 105% mais caro. No trecho Maringá-Paranaguá, elevação de quase 99% e de 51% para fazer o transporte de uma carga de Ponta Grossa até o porto. No caso da soja, o frete representava 10% na composição do preço pago ao produtor rural. Com o tabelamento e a obrigatoriedade do frete de retorno por quem contrata o serviço, esse peso agora chega a 20% e reduz os ganhos no campo. Produtores e cooperativas dos Campos Gerais, aqui no Paraná, e nos estados do Centro-Oeste estão preferindo segurar a soja nos armazéns. Já tivemos relatos de produtores, principalmente na região dos Campos Gerais, que é mais próxima do porto, né, que não estão conseguindo comercializar a produção. Então, a soja que foi colhida na safra de verão, né, e que está em plena comercialização, e o milho, que é a situação mais crítica, na verdade, porque a gente tá começando a colheita da segunda safra de milho agora e precisa de espaço para armazenagem. Como o mercado travou e não está tendo essa negociação, tanto para exportação quanto para consumo interno, a gente tem visto sim que já o produtor está sentindo esse reflexo imediato no bom fluimento das negociações dele, né? na normalidade. Pelos cálculos da área técnica da Federação da Agricultura do Paraná, a livre negociação neste momento é a melhor saída para o impasse gerado no transporte de cargas. O produtor, na verdade, ele fica à mercê do que vai ser definido realmente, se essa tabela vai ser mantida como está, se ela vai ser alterada. Porque ele depende disso para a negociação do produto dele. Como o produto está armazenado já esperando para ser negociado, se não houver mercado para compra, ele não consegue comercializar. Então, esse é o ponto principal. Quanto à discussão se realmente a tabela é a melhor alternativa, nós sabemos que não é, né? O tabelamento não
como eu falei, cada etapa, cada elo da cadeia tem livre negociação, né, de preços. Então, se o produtor está sujeito a isso, o transporte também tem a mesma regra, né, a mesma finalidade. Abriu-se a discussão, né, então com a reunião que foi realizada na semana passada com o ministro, já participou a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, ao qual a FAEP e os produtores rurais são vinculados. Então, eles estão compondo a mesa de negociações, pelo menos, né? E, fora isso, a CNA já havia entrado com uma ação de inconstitucionalidade da tabela, né? O ideal é que tenha livre mercado, que se reestabeleça a livre negociação entre o transportador e entre quem está contratando o frete. Olha, de acordo com informações da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a cada dia a perda do agronegócio brasileiro provocada pelo tabelamento do frete rodoviário é de 500 milhões de reais, só nos mercados de soja e milho. Nos mais de 20 dias de vigor da medida, portanto, o prejuízo chega a 10 bilhões de reais para esses dois grãos. E ainda por conta da paralisação dos caminhoneiros e tabelamento do frete, os consumidores também já estão pagando uma conta alta. Nas gôndolas do mercado, o leite já registra aumento de 50% e o frango de 45%. O preço do arroz subiu 10% e do feijão em torno de 15%, segundo dados da CNA.